Adonai. Shalom Adonai. No vídeo de hoje, a gente vai explicar como que o Criador criou o tempo no segundo cubo. O primeiro cubo é Kairos. O segundo cubo, ele vai criar o tempo de Cronos. Mas como que ele fez isso? Então, nesse vídeo, a gente vai explicar como que ele criou o tempo Cronos no segundo cubo, que a junção dos dois cubos se chama o Tesseract. Nós vamos explicar o que ele construiu aqui no segundo cubo. Então, o Criador, ele vem no segundo cubo, esse cubo é de quartzo, ele é físico, ele colocou os alicerces, depois ele coloca o domo de bronze, ele também coloca o sol central no centro do domo de bronze, e ele coloca as águas primordiais dentro do cubo de bronze. Na primeira terra, o céu era vermelho, o céu azul foi colocado embaixo, existia águas sobre o céu e céus dos céus. Aqui, na primeira terra, não tem água, é céu vermelho e a polar está aberta. Então, a primeira terra, ela era céu vermelho todinho, céu azul embaixo e as águas primordiais que ele colocou dentro do cubo de quartzo. Por que tem que existir um cubo de quartzo? Para reter as águas primordiais, senão você vai cair na mesma teoria da matéria escura. Aonde termina? Aonde começa? As coisas do Criador não é assim. Então você vê os alicerces, está alicerçado no fundo do cubo de quartzo. E aí como que ele vai criar o tempo aqui no Cronos? E colocou o sol central. A Terra, ela é igual a um relógio. Para você compreender isso, o relógio tem a pilha. Quem que é a pilha do relógio? É a Antártida e o Polo Norte. A Antártida é o lado negativo da pilha e o Polo Norte é o lado positivo. Quem que é o oscilador de quartzo do relógio? É o domo de quartzo. Quem que é o microprocessador do relógio de quartzo? É o sol central, ele que vai fazer a pisoelétrica. Ele transforma a pulsação do quartzo em movimento. E quem que é o motor elétrico, o mecanismo de ponteiro? Sol e Lua são os ponteiros e as estrelas são as numeração em volta do relógio, as horas, no caso. Para você compreender isso, as águas primordiais, elas estão acima do domo de quartzo. Então, o que acontece? O domo de quartzo, ele tem o formato de uma cúpula. Por que ele tem o formato de uma cúpula? Para fazer a distribuição da força. Então, essas águas primordiais estão exercendo uma força através do peso que elas estão sobre o domo de quartzo. Essa força vai criar uma pulsação no quartzo. Essa pulsação vai ser transformado pelo sol central em movimento mecânico, pisoelétrica. O que é o movimento mecânico? Ele vai pegar Sol e Lua e vai fazer girar em torno da Terra. No caso do céu vermelho, você não tem ponto focal, você não tem Sol e nem Lua e nem as estrelas. Aqui o ponto é difuso, é um campo magnético espalhado, sabe? Você só vai ter esse ponto focal de Sol e Lua no céu azul. E aí o que acontece? Quando inverte a polaridade do Sol central, que é o magnetismo que eles falam que está no centro da Terra do outro modelo. Então o que acontece? Essa pulsação é criada através do peso das águas primordiais. O Sol central transforma essa pulsação do quartzo em movimento mecânico. E aí ele vai criar o dia de 24 horas, que é na terceira terra. Mas na primeira terra, o dia era de 54 horas. Então foi dessa forma que o Criador criou o tempo Cronos dentro do cubo de quartzo, o cubo físico. Você está vendo como que as coisas do Pai é perfeita? E tudo aqui foi trazido do mundo espiritual para o material. O Pai, ele chama a existência do nada. Ele não precisa transformar a matéria. O Pai traz pronto. Olha o poder do Pai. Então, através disso, a gente chegou no primeiro versículo de Gênesis. Olha o primeiro versículo de Gênesis. No princípio, criou Yahweh os céus e a terra. Então, essa palavra que criou no hebraico é bará. Então, o que é bará? É trazer a existência
do nada. Ele traz do mundo invisível para o visível, através da sua palavra. Então, através dessas explicações, a gente chegou no primeiro versículo de Gênesis. Você está vendo como que as coisas do Pai é perfeita? Então, conforme a gente for fazendo esses vídeos curtos, você vai ter uma compreensão gigantesca do que aconteceu nesse tempo antes da construção da terceira terra, né? Porque houve um tempo antes. Então, nós chegamos agora no primeiro versículo e no próximo vídeo a gente vai continuar o tempo da terra e você vai ver a guerra por causa de tempo até chegar na repetição, que eu quero explicar algo que vai ser tremendo. Eu estou fazendo esses vídeos para chegar lá como é feita a repetição no firmamento. Você vai ter uma compreensão, filho, de algo tão profundo que você jamais viu. Então presta atenção nesses vídeos. Eu estou tentando fazer rápido essa série, talvez eu termino ela até domingo, ou até sábado essa série aqui está acabada. Porque eu quero explicar a repetição no firmamento. Então eu quero que você tenha a compreensão de como está sendo feito isso e como foi feito. Então, a guerra sempre foi por causa de tempo. Eles lutam por causa de tempo, filho. Eles estão brigando por causa de tempo. Por isso que lá em Apocalipse é mencionado que o diabo, né, a antiga serpente, ela está irada. Por que ela está irada? Porque existe pouco tempo. Eles não conseguiram mais, eles não vão conseguir mais fazer essa repetição. Então a gente está mostrando como é criado o tempo para você entender a guerra. Então no próximo vídeo a gente vai mostrar o tempo, as inversões, para a gente chegar lá na repetição e explicar para você depois a repetição de uma forma jamais explicada. Aí você vai entender o sinal de Apocalipse 12 e o sinal de Apocalipse 15, mais profundo ainda. A gente vai aprofundar, filho. Esses vídeos que eu estou passando aqui, tudo já foi falado. Mas na hora que eu chegar lá na repetição, esse canal vai aprofundar o conhecimento mais um pouco. E vocês vão ter um entendimento do que aconteceu lá no passado. Shalom Adonai.